Pronomes. Se essa palavrinha já causou dor de cabeça em alguma prova de concurso, pode ficar tranquilo. A nossa missão de hoje é desvendar de uma vez por todas as regras e as pegadinhas que as bancas adoram cobrar. Vamos nessa? Seja bem-vindo ao canal Tática Concurso. Hoje, a gente vai desvendar a classe de palavras que, sem dúvida, mais confunde na hora da prova, os pronomes. Se algum dia um pronome mal colocado já custou pontos preciosos, este guia vai ser o ponto final nesse problema. Então, olha só o nosso plano de ataque de hoje. A gente começa entendendo a função dos pronomes, depois foca nas regras de colocação, passa pelas pegadinhas mais comuns e, claro, termina com questões de concurso comentadas. Preparados? Ok, vamos começar do começo, pela base de tudo. Entender a função estratégica dos pronomes é o primeiríssimo passo para a gente não cair em nenhuma armadilha. Pensa no pronome como se fosse um coringa no baralho. É aquela peça que pode substituir ou acompanhar o substantivo para evitar aquela repetição chata, sabe? Isso deixa o texto muito mais fluido e coeso. É uma peça-chave. E aqui a gente tem os principais tipos. Os pessoais indicam quem fala, com quem se fala. Os possessivos, bom, o nome já entrega tudo, né? Indicam o posse. Os demonstrativos situam a gente no espaço ou no próprio texto. E os relativos, que são super importantes, servem para conectar orações. Cada um tem o seu papel. Agora sim, vamos focar no que as bancas mais gostam de cobrar, os pronomes oblíquos e os demonstrativos. Dominar essas regrinhas aqui significa garantir pontos que fazem toda a diferença na classificação final. Essa diferença aqui é fundamental. Para saber se usa o ou lhe, o segredo é perguntar para o verbo. Olha só, eu vi o quê? A resposta, a reunião, vem direto, sem preposição. Por isso, eu a vi. Agora, eu obedeci a quem? A resposta exige a preposição a. Obedeci ao regulamento. Por isso, a gente usa eu lhe obedeci. Moleza, né? E para os demonstrativos, a regra funciona como um GPS. Esta caneta está aqui, comigo, que estou falando. Essa caneta está aí, com quem está me ouvindo. E aquela está lá, longe de nós dois. É a posição que manda no pronome. Muito bem, agora a gente entra num campo minado para muito concurseiro, a colocação pronominal. E a próclise é a regra de ouro. Se a gente domina isso aqui, o resto fica bem mais fácil. A grande pergunta é essa, né? Onde vai o pronome? Antes, no meio ou depois do verbo? Próclise, mesóclise ou ênclise? A resposta que resolve a maioria das questões de prova está logo a seguir. Então, a próclise, que é botar o pronome antes do verbo, é o padrão aqui no português do Brasil. Mas o que a gente precisa saber para a prova é quando ela é obrigatória, ou seja, quando não existe outra escolha. O segredo está nos fatores atrativos. Pensa neles como se fossem imãs superpotentes. Se uma dessas palavras aparece antes do verbo, ela puxa o pronome para perto dela. Apareceu um não, um que, um sempre, não tem nem o que pensar. O pronome vem antes do verbo. É próclise na certa. E agora a seção das armadilhas, que são aqueles detalhes que parecem pequenos, mas que as bancas usam para separar quem está realmente preparado. Vamos desarmar uma por uma. Olha que mudança sutil, mas que muda tudo. Todo cidadão significa qualquer cidadão, um por um. Agora, todo o país quer dizer o país inteiro, por completo. A presença desse artigo o faz toda a diferença no sentido. Muita atenção nisso. Ah, o famoso para mim fazer. Isso tá errado, gente. E o motivo é bem simples. Mim não pratica ação. Mim não é sujeito de verbo. Quem é que vai fazer alguma coisa? Sou eu. A dica para nunca mais esquecer é mim não conjuga verbo. O certo é sempre para eu fazer, para eu estudar, para eu passar. Chegou a hora da verdade. Vamos ver como toda essa teoria aparece nas questões do concurso. É aqui que o conhecimento vira ponto na prova. Certo. Primeira questão na tela. Analisem com calma. A banca afirma que o nessa frase se refere a direito ao voto. Isso está certo ou está errado? Pensem na função de substituição do pronome. A resposta é correto. Nesse contexto, o pronome o tem valor de pronome demonstrativo. Ele equivale a isso. Elas só puderam fazer isso em 1934. Fazer o quê? Exatamente o que foi dito antes, exercer o direito ao voto. É uma aplicação perfeita de retomada de ideias. Vamos para a segunda questão, agora o foco é colocação. A afirmação é que trocar não me deixe por não deixe-me estaria gramaticalmente errado.
certo ou errado? Lembrem daquela regra dos ímãs que a gente viu. E a resposta é correto. A afirmação da banca está certíssima. E por quê? Por causa da palavra não. O não é um dos nossos fatores atrativos, um dos ímãs. Ele obriga o pronome me a ficar antes do verbo. Logo, escrever não deixe-me seria um erro de colocação pronominal. Missão quase cumprida. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos consolidar tudo com uma dica final e uma reflexão para levar para os estudos. Guardem isso para a vida de concurseiro. Bateu aquela dúvida na hora da prova sobre a posição do pronome? A primeira coisa a fazer é procurar por uma palavra atrativa. Achou um não, um que, um quando? Pronto, acabou a dúvida. A próclise é o caminho certo. Essa tática simples resolve a maioria das questões. Fica aqui uma reflexão. De que forma dominar essas regras, que podem parecer só um detalhe, aumenta a confiança para resolver a prova inteira? Ter essa segurança na gramática, com certeza, faz toda a diferença no desempenho geral. E não perca as nossas próximas aulas. Inscreva-se aqui no canal Tática Concurso e ative o sininho para não ficar de fora de nenhuma tática nova. Até a próxima!